Venha Franca. Ele já esteve aqui participando de atividades doutrinárias em companhia do Richard Simonetti. Hoje nós temos a alegria de recebê-lo sozinho, acompanhado da esposa Ivete, e ele vem aqui trazer um tema para nós muito interessante, como disse o Fernando, vida além da vida. Para quem não conhece o Sidney ainda, ele é funcionário aposentado do Banco do Brasil e empresário. É um companheiro muito dedicado às lides espíritas, muito ligado ao Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru, e tem um respaldo para falar o que ele vai falar, do conhecimento a que ele se dedicou sempre. Portanto, passamos a palavra para o Sidney agora, para que ele traga aquilo que ele preparou para o nosso entendimento. E agradecendo ao Sidney por ter atendido ao nosso convite. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar conosco mais uma vez. É minha alegria, Felipe, de retornar a Franca, berço da doutrina espírita por tanto tempo. E eu testemunho que o trabalho que vem sendo realizado há tantos anos tem a sua chama mantida, acesa, e com novos elementos, novas criaturas, dando força e progresso ao movimento de Franca. Consta com uma das páginas iniciais do livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, a história de um homem que caminhava por uma estrada. Estava inseguro, preocupado, porquanto naquela região ocorriam assaltos, agressões e até mortes. Acelerou o passo, buscando safar-se daquela região o mais rápido possível. Mas debalde, porquanto, para o seu desagrado, a escuridão o apanhou bem no meio do caminho. Com passo esperto, procurava sair dali o mais rápido possível. De repente, aquilo que ele mais temia começa a acontecer. Houve passos à sua retaguarda. Preocupado e em plena escuridão, sem poder identificar o seu acompanhante, acelerou o passo. Para o seu desespero, percebeu que o acompanhante fez o mesmo. Andou mais depressa. E ele percebeu que o acompanhante fazia da mesma forma. Quase que ele sentia a respiração do seu perseguidor bem na sua nuca. Apavorado, começou a correr. Correndo quanto podia, mesmo na escuridão. Apavorado, com muito medo, e de repente as energias começaram a acabar, o pulmão em brasa, muito cansado, e estava se predispondo a atirar no meio da estrada. Que o animal, ou coisa lá que fosse, o assassino, que o pegasse, porque ele não aguentava mais, ele estava correndo muito. Quando de repente ele vê ao longe um bico de luz, desses que são colocados à beira da estrada, nas entradas das fazendas, para orientar os trabalhadores da madrugada. Sem parar de correr, passa pelo bico de luz e olha para trás e consegue identificar o seu perseguidor. Foi o suficiente para que ele pudesse parar, recobrar o fôlego e voltar a caminhar normalmente. Que milagre foi esse? O conhecimento. A partir do momento que ele tomou conhecimento, que ele identificou o que era ou quem era o seu perseguidor, ele perdeu totalmente o medo. Na verdade, todo o seu medo havia sido provocado por um velho burro, acostumado a acompanhar os viajantes da estrada.
Nesta noite, caros irmãos, nós vamos tentar trazer alguns bicos de luzes. Fernando disse no começo deste trabalho que nós trazemos uma mensagem de alegria, uma mensagem de segurança, de paz. Nós vamos tentar trazer, através da doutrina espírita, bicos de luzes que possam nos orientar, possam nos dizer como é a morte, como ela se espera de um e de outro, como ela se transcorre. No início desse trabalho, e eu faço essa palestra há muito tempo, os argumentos de que eu dispunha eram apenas dentro da doutrina espírita. Os irmãos vão perceber que de uns tempos para cá, a mídia, o cinema, a imprensa e livros não espíritas começam a trazer subsídios cada vez mais claros para aquele que se abebera no estudo e quer trazer conhecimento para a sua vida. Nós vamos começar trazendo não uma mensagem espírita. Vocês vão ver nesta tela aqui hoje várias contribuições. Algumas que eu retirei da literatura espírita, outras, filmes, slides, contribuições de pessoas que, paralelamente à doutrina espírita, começam a trazer as mesmas luzes, confirmando a mensagem espírita. Robertinho, nós queríamos começar com uma projeção. Pudesse apagar um pouquinho a luz? Estou aqui, amor. Eu ainda existo. Está pensando em mim. Pode apagar mais, Roberto? Continue pensando em mim. Está comigo. Sempre comigo. Terminávamos as frases um do outro. Você se lembra? Obrigado. Eu ainda existo. Eu ainda existo. Eu ainda existo. Escreva isso. Escreva. Aqui é o Cris. Aqui é o Cris. Eu ainda existo. Pode acender, Roberto. Como estão notando, caros irmãos, eu comecei o nosso trabalho com uma imagem não espírita. Reconheceram provavelmente o filme Amor Além da Vida. Trata-se da história de um médico desencarnado que depois retorna para dizer à esposa: eu ainda existo. E este fenômeno de psicografia, se bem analisarmos o contexto do filme, era absolutamente desnecessário. Mas é que hoje nós acompanhamos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, muitas criaturas começam a perceber o fenômeno espírita e o interesse das pessoas em torno dele. Nós vamos parar por aqui e agora sim vamos começar trazendo a contribuição de um repórter da espiritualidade. Irmão Jacó, no livro Voltei, traz a experiência de Frederico Figner, um espírita de 7 costados, uma criatura respeitada no movimento espírita, um dos responsáveis pela criação do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. E eis que ele, quando encarnado, trazia consigo a ideia de que ele conseguiria, logo após o desencarne,
ter plena consciência de tudo o que aconteceu aqui na Terra, preparando-se para alçar novos voos em relação a mundos espirituais, ou talvez voltar para o reencarne. Eu gostaria de chamar a atenção, principalmente dos espíritas da minha idade, que nós alimentamos, ainda que secretamente, a mesma ideia de Frederico Figner, de que pelo fato de cumprirmos algumas obrigações de espíritas, principalmente de dirigentes espíritas, que nós já estamos, como diria o caboclo, com o macuco no embornar. Isto é, estamos já preparados para enfrentar a espiritualidade. Frederico Figner retorna dizendo que não é bem assim, mostrando que há algumas coisas que fazemos aqui que não são compatíveis com aquilo que nós pregamos. Na espiritualidade, elas nos trazem grande estranheza. Voltei. Francisco Cândido Xavier, Irmão Jacó. Resumo do livro Voltei, de autoria do espírito Irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Frederico Figner, que no livro adotou o pseudônimo de Irmão Jacó, foi diretor da FEB e espírita atuante. Prometeu escrever do além tão logo lá chegar. Na verdade, Irmão Jacó pediu para a espiritualidade que ele pudesse acompanhar o seu desencarne para e passo, que ele não simplesmente dormisse e acordasse na espiritualidade. Ele gostaria de acompanhar cada momento do seu desencarne, exatamente prometendo trazer para nós este relato, um verdadeiro repórter da espiritualidade, dizendo assim: agora estou sentindo assim, agora aconteceu isso. Isso para nós, caros irmãos, ao lado de outras informações que ainda hoje eu vou mostrar para vocês, trazidas fora do meio espírita, de uma certa forma vem nos trazer uma imagem muito próxima daquilo que os espíritos nos trazem nas comunicações, mostrando-nos, o espiritismo em primeira mão, como é o desencarne, como é a morte, qual o transcurso do desencarne, quais as sensações. Isso nos traz, caros irmãos, em primeiro lugar, uma informação privilegiada, que felizmente começa a ser partilhada com órgãos da mídia. Hoje, no Brasil, há dentro da Rede Globo uma orientação para que nunca falte uma novela que fale ou de desencarne, de morte, de assombração, de comunicação. Agora mesmo, à tarde, está sendo repetido o tema. Ontem à noite, o Valcir Carrasco, que é espírita, informou que vai trazer brevemente, provavelmente dentro de 2 meses, uma novela. E ele trouxe assim uma sinopse, trazendo claramente o transcorrer da história de alguém que reencontra alguém por acaso aqui na Terra, reconhece os seus olhos como criatura com a qual ele está ligado na vida anterior. E esta novela deve acontecer daqui 2 ou 3 meses, uma outra novela espírita. Mas vejamos aqui o relato de Irmão Jacó. Quando ainda doente, pediu para escrever sobre o que acontece após morte. Recebeu permissão, mas encontrou dificuldades fluídicas. Ofendeu-se quando foi impedido de se comunicar. Irmão Andrade, seu guia espiritual, ajudou no desencarne. Ele sentiu 2 corações batendo. A visão alterava-se. Sentia-se dentro de um nevoeiro enquanto recebia passes. A consciência examinava acertos e desacertos da vida, buscando justificativas para atenuar as faltas cometidas. Aqui nós começamos com um relato extraordinário. Nos fenômenos de EQM, de experiências de quase morte, uma das citações registradas pelos enfermeiros, médicos, cientistas, que acorrem às impressões das pessoas que morrem, mas voltam para contar a sua história, um dos relatos é exatamente esse. O retrospecto, a relembrança de tudo o que aconteceu na vida da pessoa.
ela pode até não morrer, mas nós percebemos que o fenômeno, dispara-se o fenômeno da relembrança de tudo o que aconteceu com a pessoa durante a vida. Com Jacó começa a acontecer isto. Ele sente que ele está se separando, dois corações batendo. E pelos seus méritos, porquanto Jacó era um homem bom, trabalhador, generoso, ele tem a assistência do seu mentor espiritual, que está ali, dando-lhe todas as condições para que ele sofra o menos possível, porquanto ele quer passar pelo desencarne completamente consciente, com este objetivo de nos trazer as suas impressões. De repente, viu-se à frente de tudo que idealizou e realizou na vida. As ideias mais insignificantes e os mínimos atos desfilavam em uma velocidade vertiginosa. Tentou orar, mas não teve coordenação mental. Chorou quando viu o vulto da filha Marta aconselhando-o a descansar. Para alguns, a relembrança de toda a vida acontece como se fosse uma gravação. Para outros, como se fosse um filme que está se desenrolando. Para outros, é como se fosse um álbum. Para outros, uma projeção de slides. A verdade é que esse fenômeno da lembrança acontece tanto na EQM, na experiência de quase morte, em que o indivíduo quase morre e retorna, quando se passa por um perigo muito sério, tempos atrás, um jogador de futebol, ele sofreu um raio na cabeça e ficou desacordado. Depois perguntaram a ele, tendo sobrevivido, qual foi a sua experiência? Passou na minha cabeça o filme da minha vida. Então, caros irmãos, é para se considerar o seguinte: em 3 situações ocorre esta relembrança, esse filme que começa a mostrar toda a nossa vida. No fenômeno da quase morte, num acidente sério em que a pessoa quase morre, e na morte propriamente dita. Como normalmente nós, todos aqui, a maioria de nós, não vai passar nem com um raio na cabeça, nem por um fenômeno de quase morte, se a gente começar a perceber que está lembrando de toda a vida, é bom pensar que talvez seja o momento da nossa ida para a verdadeira vida. Durante o transe, amparado por sua filha Marta, tentou falar e se mexer, mas os músculos não obedeceram. Viu-se em duplicata, com fio, um prateado ligando-o ao corpo físico. Precisaria de mais tempo para o desligamento total. Este fio prateado perdura por um determinado tempo. Em alguns espíritos, ele perdura por muito tempo. Quanto mais o apego à matéria, quanto mais a situação do indivíduo de aprisionamento aos interesses e às coisas materiais, mais perdura esse tempo para o desligamento. Há um caso interessante no livro Nosso Lar, em que, de repente, no hospital, um dos doentes começa a gritar: Irmã Narcisa, o monstro, novamente o monstro. E André diz: mas eu não estou vendo monstro nenhum. Será que a minha visão não está assim devidamente desenvolvida? Não há monstro, diz Narcisa. Na verdade, este rapaz, muito apegado à matéria, ficou agarrado ao seu corpo durante muito tempo. Ele foi praticamente expulso quando o seu corpo começou a deteriorar. Com isso, ele teve a sensação de que estava agarrado realmente a um monstro, mas era o seu corpo deteriorado. E ele vai passar ainda por um certo tempo assim. Isto é, quanto mais o nosso apego à matéria, e esse apego tanto pode ser emocional, sentimental, ligado às coisas da matéria, dinheiro, bens. Este apego tem que ser administrado, pensado por todos nós, porquanto devemos pensar em cada dia como se fosse o último. Se eu desencarnasse esta noite, eu estaria já em condições de me encaminhar para a espiritualidade?
Ou será que eu vou procurar ficar por aqui mesmo? Este talvez seja o ponto principal das nossas reflexões desta noite. Sua capacidade visual melhorou e divisou duas figuras ao lado da filha Marta, Bezerra de Menezes, e o irmão Andrade. Como percebem, ele foi recepcionado por nada mais, nada menos do que Bezerra de Menezes. Tratava-se, portanto, de um espírito com méritos. E mesmo assim, vocês vão ver alguns problemas porque ele passou. Importância do mar. Foi levado para perto do mar para renovar as forças. As dores desapareceram. Irmão Jacó reafirma aqui aquilo que André Luiz fala em algumas das suas obras, quando a necessidade de se levar o doente, o espírito adoentado, para que ele tenha uma ajuda, uma recuperação mais efetiva, os fluidos da natureza são utilizados. Em nosso lar, Narcisa, para ajudar o segundo marido da esposa de André Luiz, ela vai buscar nas imediações folhas de eucalipto e, se não me engano, de laranjeira. Na verdade, ela está se utilizando da natureza para trazer a recuperação do corpo, mas aqui para o espírito, a aproximação com fontes, com o mar, com a praia, mananciais, florestas, traz um bem-estar muito grande para o espírito. Ele consegue, de uma certa forma, recuperar as suas energias. Depois desta operação, Jacó se sente melhor. Na volta para casa, vestiu um terno cinza. Uma senhora encarnada que caminhava em direção a eles passou sem que nada ocorresse de ambos os lados. Recomposto da surpresa, foi informado que estão em dimensões diferentes. Por que Jacó assustou-se com o fato de alguém passar por dentro dele? Ele não era espírita, não sabia que deveria ser assim, que depois, despojaram da matéria, ele passaria por entre a matéria? É que, de uma certa forma, depois de alguns anos de condicionamento, Jacó ainda se sentia como encarnado. De uma certa forma, caros irmãos, ele descreve a sua situação como se ele tivesse com o pé em duas canoas. Ele está ainda, talvez a imagem não dê para notar bem, ele está ligado ao seu corpo ainda. Embora ele tenha méritos e dali mais algumas horas ocorra o desligamento, isto não é fato muito corriqueiro. É muito comum que os espíritos fiquem ligados ao corpo durante um certo tempo ainda. E aqui, por que ele leva o susto? Por causa do condicionamento. É mais ou menos o motivo de as pessoas que estão acostumadas a dirigir um carro que tem embreagem, e de repente pegam um carro dramático. E ele não precisa mais usar a perna esquerda. Mas o condicionamento de 10, 20, 30, 40 anos faz com que a todo momento ele fique procurando a embreagem que ele não encontra. É o condicionamento. Desculpem a pobreza da metáfora, mas é mais ou menos isto. Nós estamos acostumados com este corpo. E não é assim de uma hora para outra que ocorre a nossa adaptação. Nós temos que dar tempo ao tempo. No velório, Jacó analisou as dificuldades e as lutas de um morto que não se preparou. Os comentários divergentes a seu respeito provocaram-lhe perturbações passageiras. Continuava ligado ao corpo. Bezerra esclareceu que não é possível libertar os encarnados rapidamente. Depende da vida mental e dos ideais ligados à vida terrestre. Depende da vida mental. É por isso que nós temos que, a partir de hoje, todos nós, eu e vocês, começarmos a disciplinar a nossa vida mental. Nós temos que passar a discipliná-la, vigiando a todo momento que tipo de pensamento nós temos. É isso que vai nos dar mais tranquilidade, os ideais que nós esposamos, quais os objetivos que nós priorizamos na vida. O mundo atualmente parece que faz de tudo pensando que a vida é eterna, não a vida espiritual, mas a vida material. Há pessoas que investem de tal forma na vida material que parece que eles vão ter dinheiro assim por
500 anos. Na verdade, são ideais equivocados. E nós não estamos aqui criticando quem trabalha, quem ganha dinheiro. Nós estamos apenas dizendo que nós não podemos fazer disso a finalidade, a principal finalidade da nossa vida. Na verdade, caros irmãos, nós não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para evoluir. E de acordo com a fidelidade, a consonância dos nossos gestos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos ideais, a consonância com aquilo com o qual nós comprometemos antes do reencarne, este equilíbrio entre a expectativa e aquilo que nós alcançamos é que vai nos doer mais ou menos depois da morte. Por isso, nós precisamos, enquanto sabemos, enquanto estamos encarnados, temos sim que cultivar ideais nobres para que neste momento as coisas fiquem mais fáceis. Aqui ocorreu um problema. Ele percebeu que os familiares começam a estranhar os preços do velório. E ele, um homem trabalhador, que tinha dinheiro suficiente para ter qualquer velório, ele fica estranhando as atitudes das pessoas ali em volta. É importante saber como nós nos comportamos nos velórios. Exatamente porque os espíritos estão ali. Alguns nem sabem que desencarnaram. E outros têm plena consciência de que desencarnaram e estão ouvindo perfeitamente o que as pessoas pensam, falam a seu respeito. Antigamente, tinha-se um respeito maior pelos velórios. E costumava-se dizer que o velório espírita era o velório mais educado, mais tranquilo. Hoje, nós acompanhamos muitos velórios e eis que irmãos católicos rezam o terço, cantam hinos, irmãos evangélicos, vários pastores se revezam fazendo orações, inclusive alguns deles dão assistência para a viúva, inclusive assistência financeira. E há pouco tempo fui a um velório espírita, que deveria ser um exemplo. Parece que nos primeiros 5 minutos que estamos ali, tudo está correndo bem. Nós oramos, damos nosso apoio aos familiares. Dali a pouco, eis que alguém nos chama para conversar, para rever os amigos. A gente se vê, às vezes, raramente na vida atual. E dali a pouco, esquece-se totalmente do motivo da presença ali. E eis então que alguém conta uma piadinha. Alguém fala mal de alguém. Dali a pouco, estão falando mal do morto. Seria engraçado se não fosse trágico. E às vezes o desencarnado está ali acompanhando tudo. A conversação. Jacó melhorou e se aproximou de amigos encarnados, mas não do corpo, conforme orientação recebida. Percebeu entidades menos simpáticas e foi impedido de responder. Decepcionou-se com comentários de amigos encarnados sobre as despesas do enterro. Não conseguiu suportar estes dardos mentais. A prece. Viu círculos de luz em um dos carros, percebeu orações a seu favor e alegrou-se. Assistiu de longe, pois Bezerra informou que enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. A gente costuma dizer que velório bonito é aquele que tem muita gente, né? Mas se há gente não preparada, como esses poucos que estavam orando para ajudar a situação do momento, é preferível que a gente vá ao velório, assine aquele livro lá marcando nossa presença, e se não for possível fazer o bem, vamos ficar em casa. Há velórios assim, monumentais. Por exemplo, do presidente Tancredo Neves. Uma multidão de pessoas. Nós não temos informações privilegiadas a respeito, mas provavelmente as orações que fazíamos para que ele não morresse e a nossa inconformação, depois de um certo tempo com o Brasil sem um presidente civil, era o primeiro presidente civil depois de muito tempo, provavelmente, talvez
despreocupados com a sua caminhada no momento do desencarne, podemos ter criado uma espécie de aprisionamento mental, uma teia de retenção que pode ter dificultado a sua partida para a espiritualidade. Por isso que de vez em quando a espiritualidade é obrigada a intervir com a tal melhora da morte. O que acontece? A família fica grudada ali no doente e inconformada com a possibilidade da morte. E eis que as pessoas lamentam que o pobrezinho de apenas 92 anos de idade está ali preso, coitado, ele não pode morrer, ele tem que ficar conosco, ele é o esteio desta família. O que acontece? À noite, a família percebe uma melhora. E eis que ele levanta, abre os olhos, reconhece as pessoas, senta na cama, que maravilha! Ele vai sarar. Fulano, pode ir para casa. Você que faz tantos dias que está com o seu estabelecimento fechado, pode ir trabalhar amanhã. Você vai cuidar das suas crianças. Eu fico aqui à noite. Amanhã ele vai ter alta, eu levo para casa. À noite, aquela criatura que ficou ali dorme também. E os espíritos se aproveitam daquele afrouxamento de energias para brucutu, levar o nosso amigo embora. No dia seguinte, a família está inconformada. Deus nos enganou. Deus nos deu uma melhora falsa e o nosso coitadinho partiu. É preciso ter consciência de que nós devemos, principalmente nós espíritas, colaborar. Se a pessoa já está caminhando para o desencarne, nós temos que orar para que ela seja bem intuída, bem orientada e que Deus faça o melhor. Alguém pode dizer, você fala isso porque não aconteceu com você. Aconteceu. Eu estava com meu pai na UTI e eis que em dado momento a doutora me perguntou se poderia fazer uma traqueostomia. Fiquei preocupado, talvez aquilo pudesse culminar com o desencarne do meu pai. Coloquei a mão na cabecinha dele, a testinha dele, orei para minha mãe e autorizei. No dia seguinte, parti para o trabalho, estava na estrada, me ligaram, volte, seu pai desencarnou. Aí pensei, foi a tal traqueostomia que eu autorizei. Nada disso. Na madrugada, ele desencarnou normalmente, sem qualquer intervenção. Isto é, o espírito que me orientou ali na hora já me disse, sossega, as coisas já estão caminhando bem. É nisso que devemos basear a nossa fé. Temos que dar a nossa contribuição, dar o nosso testemunho de cristãos, de espíritas, deixando nas mãos de Deus. A professora. Minutos depois, respeitável senhora chegou acompanhada de benfeitores e saudou a todos. Esta senhora, uma professora aqui na terra, brasileira, possivelmente mal remunerada, na espiritualidade foi recebida com flores, com festas. Eu não tenho informações privilegiadas, mas provavelmente foi esta recepção que a doutora Zilda Ardes deve ter recebido, pelo bem que ela fez às criaturas na terra. Então, na verdade, esta senhora aqui, que na verdade era muito simples, muito pobre até, mas ela tratava os seus alunos como se fossem seus filhos. E engraçado, caros irmãos, isso não é coisa de espírita beato, não. Dizer, eu fiz o bem e agora eu vou receber. Acontece que a coisa funciona assim. Quando eu faço um bem para alguém, mesmo que esta criatura não reconheça, um tio, um avô, um pai desencarnado, percebe a minha boa intenção. Mesmo que a criatura que eu ajude não reconheça, ou seu parente, o seu avô, a sua mãe espiritual, percebe a minha boa intenção e se torna meu amigo. A partir daí, Allan Kardec denomina de espírito simpático. Ele passa a me acompanhar de longe. E no meu desencarne ele está ali me ajudando. Então por que esta senhora tinha tanta gente à sua volta? Simplesmente porque despretensiosamente, desinteressadamente, ela foi semeando luzes durante a sua vida. É assim que funciona, caros irmãos.
Alguém vai dizer, mas todas as religiões falam a mesma coisa, mas o Espiritismo fala e mostra e prova como fatos como esse depoimento extraordinário de Jacó, que a coisa funciona mesmo. Quando eu faço o bem, eu crio amigos na espiritualidade. Viagem pelas regiões umbralinas. A caravana seguiu sobre vasto abismo de trevas. Eles estão passando pelo umbral. E eis que no meio desta turma toda aqui, existe um assassino. Ué, mas espera aí. Um assassino passando por esta região, liderados por Bezerra de Menezes? Será que Bezerra de Menezes comeu bronha e deixou imiscuir-se na caravana um assassino? Trata-se de um indivíduo que na sua juventude cometeu um erro muito grave, mas arrependeu-se e passou durante toda a sua vida fazendo o melhor possível. Para vocês verem, caros irmãos, que a espiritualidade vem nos mostrar que ninguém está irremediavelmente perdido. Seja lá o fato que eu cometi lá na minha juventude, coisa da qual me envergonho, mas depois eu passei a ter uma vida boa, fazendo o melhor possível, doando-me, desprendendo-me, sendo honesto, sendo trabalhador. Eis que eu tenho sim condições para resgatar a minha jornada. Ele está aqui no meio. É que quando ele está passando pelo umbral, ele começa a dizer assim, eu não mereço. Eu não deveria estar aqui. Eu fiz coisas erradas na minha juventude. Os espíritos ali presentes, esses inferiores, esses infelizes que estão aqui, começam a gritar. Assassino não passa pela ponte. Assassino não passa pela ponte. Será que ele passa? A ponte. Uma luz multicolor varreu o céu, emocionando a todos. Ao menor sinal de falta de sintonia de um espírito presente no grupo, vozes lúgubres ressoaram. Bezerra, sereno, exaltou a todos a sintonia do bem. Pediu que Jacó fizesse uma prece para recompor sua energia. O grupo voltou a levitar, passando pela ponte. Paisagem diferente. Aqui, o indivíduo que eu mencionei para vocês, sendo apoiado por Bezerra. E aqui, crianças de outras esferas estão vindo buscar a professora, aquela simples professora, humilde, que aqui na Terra era considerada uma criatura sem maior valor, sem maior expressão. Mas na espiritualidade, para a espiritualidade, ela é uma vitoriosa. É uma criatura que fez o melhor possível e agora recebe os méritos, a recompensa da sua dedicação em favor das pessoas que a circundavam. Em repouso, Jacó ingressou numa casa acolhedora. O ambiente doméstico era perfeito. Retratos pendiam nas paredes construídas de substância semiluminosa. Encontrou mãe Frida sem reconhecê-la. Ele não reconhece a própria mãe. Ela está nova, rejuvenescida. Este é um fenômeno absolutamente natural. Quando o espírito retoma a sua jornada, o seu trabalho na espiritualidade, ele vai refinando o seu perispírito. Eu já estou botando minhas barbas de molho. Eu estou já manuseando as fotos da minha mãe quando ela era jovem, dando uma olhadinha ali, ver como que ela era. Para quando eu estiver lá e tiver o mérito de reencontrá-la, não ter dificuldade de reconhecê-la. Isso é brincadeira. Porque na verdade, a partir do momento que ela tocar no meu ombro e me chamar pelo o apelido carinhoso que ela me chamava, evidentemente eu vou reconhecê-la. Mas é bom a gente saber que há algumas modificações no perfil perispiritual do indivíduo depois de um certo tempo de desencarne. Jacó passeou pelos arredores e se surpreendeu. Ele vê que as casas são pré-fabricadas, pré-construídas, pré-planejadas, caminha por aqui, percebe que a filha e o seu mentor espiritual têm uma luminosidade que ele não tem. Ele se choca com isso, mas os mentores dizem, calma, calma, isso virá mais tarde.
a escola. Aqui ele presencia o trabalho realizado com crianças na espiritualidade. Aqui ele quer ir até o templo, que existe bem no meio da cidade espiritual, na qual ele foi acolhido. Ele não pode, ainda não é permitido que ele vá até lá. Aqui é uma coisa interessante. Ele recebe a permissão de voltar para o Rio de Janeiro. E ele, vejam só o que acontece. Volta ao rio. Amparado por Guilom e Cairbar, sentiu que estavam volitando em uma linha reta, mais rápido e mais alto. Viu a ponte já conhecida, descobriu que há rotas espirituais que favorecem o deslocamento. Jacó sentiu o desejo de se materializar em plena avenida para dar testemunho e Guilom riu. Já pensaram se a moda pega, né? De repente, um espírito querido de vocês está à espera de vocês bem ali na entrada do centro. Alguns vão correr para abraçá-lo, outros vão estranhar. Aqui é uma coisa que geralmente a gente é muito injusto. Nós espíritas, não raramente, acabamos por ter o mesmo pensamento, o mesmo comportamento de irmão de outras crenças. Ele está totalmente envolvido por espíritos inferiores. Então nós costumamos dizer, ele está com encosto, né? Precisamos dar um jeito de afastar, doutrinar esse espírito. Irmãos de outras crenças costumam até dizer, não, vamos orar aí, porque a culpa é realmente do espírito inferior. Na verdade, caros irmãos, a coisa funciona mais ou menos assim. Sabem aquele churrasquinho de gato que de vez em quando a gente sente o aroma assim nas esquinas, nos bares? Que atrai o nosso apetite assim a metros de distância? Dependendo do nosso pensamento, dependendo das minhas escolhas, dependendo do que eu faço da minha vida, dependendo do que eu faço com o meu tempo útil, eu vou atrair espíritos a quilômetros de distância. Então, na verdade, não é que o espírito vem atrás de mim, eu que o convido. O meu pensamento funciona como se fosse um aroma. E ele vem de longe. Eu abro a minha porta para ele. E quando a gente abre a porta da nossa casa para alguém, para retirar essa pessoa lá dentro, às vezes dá trabalho. Envolvimento inferior. Jacó viu que o número de encarnados acompanhados por espíritos benignos ou sinais luminosos era bem menor do que os acompanhados de entidades inferiores. Guilom disse que é possível identificar o vício de cada um após um breve exame. Essas pessoas vagam assim, sem rumo, até o dia em que resolverem modificar-se para o bem. É possível identificar o vício de cada um, dependendo da sua companhia. É aquele ditado, dize-me com quem andas, ao contrário. Dize-me, quem é a sua companhia? Quem está ao seu lado? Quem que está à sua volta? Quem que o está atormentando ou ajudando? E eu vou dizer qual é o seu pensamento, qual a sua atitude, como o seu modo de ser, se você é honesto, se você guarda a raiva no coração, se você perdoou, se você é apegado à vida, ou você está se preparando para a verdadeira vida. Aqui, Jacó estranha que os outros espíritos presentes já estejam com a sua luminosidade assim bem diferente da sua luz apagada. Esses espíritos que estão aqui eram doutrinados por Jacó aqui na terra. E eles dizem assim, aquele não é o Jacó? Não é aquele que pregava e nos doutrinava, nos chamava a atenção? Cadê a luz dele? Isso dói em Jacó. Isso machuca Jacó. Porquanto ele começa a perceber que as suas atitudes não eram condizentes com aquilo que ele pregava. Daí, caros irmãos, principalmente nós, oradores, dirigentes, devemos tomar cuidado com aquilo que nós pregamos. Nós temos que pregar sim o bem, mas fazer o possível para honrar aquilo que nós falamos. Jacó ressente-se de agora
ele ser cobrado por aquilo que ele pregava, mas não praticava. O serviço não para. Aqui ficou muito famosa a expressão do livro Voltaire, caneco vivo. Trata-se de um vampiro que inspira o indivíduo a beber, a ser alcoólatra, para usufruir do álcool que ele traz. Ah, mas é assim mesmo? Alguém pode induzir alguém a se tornar alcoólatra? Não. Nenhum mal é implantado dentro de nós. O espírito consegue desenvolver, exacerbar, aproveitar-se dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos defeitos, das nossas brechas. Divaldo Pereira Franco costuma dizer que o espírito que quer nos atormentar fica vigiando a gente como se fosse um gato lá de cima, para ver o momento em que nós pisamos na bola. Quando nós abrimos um flanco, quebramos uma corrente, um dos elos da corrente que está nos protegendo, é por ali que ele se imiscui. No caso aqui, a tendência de um indivíduo para o álcool é aproveitada por esse espírito que quer usufruir do álcool. Ele não conseguiu separar-se do vício. Esta é uma notícia, caros irmãos. Quem tem algum vício aqui na terra, seja de droga, álcool, cigarro, vai para a espiritualidade e sente falta, sim senhor. Por isso é bom a gente ir largando esses vícios enquanto é tempo. Pior ainda são os vícios morais, quando as criaturas se comprazem na desonestidade, se comprazem na ganância, se comprazem no apego ao dinheiro. Essas criaturas partem para a espiritualidade e levam, infelizmente, às vezes, muitos inimigos que às vezes os esperam lá na espiritualidade. O bar. A equipe de aprendizado precisava praticar as lições teóricas recebidas. Jacó e outro aluno sugeriram atividade de socorro e doutrinação. Encontraram um obsessor num bar suburbano e Ornelas advertiu que era preciso usar recursos diferentes daqueles controlados pela mediunidade. Era uma triste figura de vampiro. Aqui, Jacó tenta doutrinar o vampiro, mas o vampiro vai em cima dele, e se Ornelas não lhe dá retaguarda, ele sente o impacto da agressividade do espírito. O espírito reconhece Jacó e fala alguma coisa assim desagradável para ele. O verdugo não reconheceu a autoridade em Jacó para conselhos. Diz que sempre seguiu seus passos e que ele não fazia o que pregava. Jacó retrucou que não repousará enquanto não afinar ações com ideais pregados. Após relutância, conseguiu que ambos orassem e recebessem passes. Percebem, caros irmãos? Com a morte cai o véu. Não adianta a gente ter crachá de espírita. Não adianta ter uma faixa na testa de que a gente é bom. Os espíritos dizem na nossa lata: olha, você pregava, mas não praticava. Dizia que era bom pai, mas tinha uma vida dupla. Falava uma coisa para uma pessoa e fazia outra. Enfim, caros irmãos, a grande receita é a sinceridade. Sinceridade conosco mesmos, para que possamos enfrentar qualquer criatura na espiritualidade. Aqui ao final, é claro que eu não poderia trazer para vocês um livro em 20 minutos, e eu sugiro que vocês leiam um livrinho fino, Voltaire, de Irmão Jacó, que é muito mais interessante o livro do que os slides que eu trouxe. Ilumina. Nessa segunda parte, eu quero lembrar inicialmente esta frase que está num livro de Bozano. Ah, se eu pudesse a tornar a viver, e se eu soubesse o que eu sei agora, viveria de maneira muito diferente. Nós sabemos, todos nós que estamos aqui presentes, somos privilegiados. A doutrina espírita nos informa aquilo que muitos espíritos só vão tomar conhecimento depois da morte. Vejam só, como é o desencarne de um espírito bom? Vamos tentar ilustrá-lo.
Robertinho, vou precisar da sua ajuda agora de novo. O espírito que já desprendeu-se da matéria se reconhece que quase que imediatamente, na questão 164, mostrando que as pessoas que levam a sério a vida, pessoas que fazem o bem, e não precisam ser necessariamente espíritas, não. Elas têm a possibilidade de, no momento do desencarne, já ter uma boa assistência. Vejam só, vocês vão reconhecer imediatamente o filme. Está resistindo. Eletrochoque. Já está ligado. Ele não vai resistir. Já vi essa cena 1 milhão de vezes. E já era. Ele ainda está resistindo. Preciso de mais sangue. Você viu? Aí vem eles. De novo. Rápido. Cara de sorte. Cara de sorte, diz ele. Nunca se sabe. Olha lá, o momento que ele é desprendido, elevado pela espiritualidade. E o mais interessante, caros irmãos, que esse filme não é de diretor, de autor espírita. Mas percebam que as pessoas estão intuitivamente concluindo pela mensagem espírita, mesmo sem acesso à literatura espírita. E o desencarne de um assassino? Como é que é o desencarne de um assassino? Ah, para aquele cuja consciência não é pura, ela, a morte, é cheia de ansiedade, de angústias, que aumentam à medida que se reconhece. No momento em que o indivíduo, que tem o rabo preso, que cometeu crimes, que não levou a sério a sua vida moral, cristã, desencarna, e mais, se desafetos já partiram antes dele, vejam o que acontece. Deve ter quebrado o pescoço. Deus me livre, morrer dessa maneira. Eu sei, o carro não teve culpa, não. Não, ele estava enlouquecido, saiu correndo na frente de todo mundo. Ele está drogado, né? Será que ele estava drogado? Parece, né? Como é que foi a notícia? Foi horrível, cara. Ah, eu vi ele atravessando, ele passou assim, correndo. De repente veio um carro. Tá morto? Tá morto. Tá morto. Você morreu, Willy. Pode acender, Roberto. Assustador? Ou simplesmente ele está colhendo aquilo que ele semeou? Embora não seja um filme espírita, a imagem é bastante semelhante àquelas que nos são descritas por espíritos que nos trazem, através da mediunidade, o seu testemunho no momento do desencarne, sem terem se preparado para isso. Este filme é bem antigo. Eu fiz questão de trazer, porque ele mostra uma situação assim bastante peculiar, de uma senhora que morreu, passou por uma situação difícil, mostra, inclusive, todos os pontos clássicos da EQM, aquele túnel, aquele corredor de luz, uma luz lá no fundo, a recordação de toda a sua vida, o contato com parentes desencarnados, isto é, tudo exatamente de acordo com o que a doutrina espírita fala na sua literatura. Eu trouxe para vocês verem que mesmo a ciência mais antiga já estava estudando o fenômeno da tanatologia, estudando os depoimentos de espíritos que morrem e voltam para contar a história. Roberta, pode desligar, por favor?
But in today's highly advanced world of medical technology, Eduardo, vê se sobe um pouquinho o volume para mim. to sustain life. And we can often snatch patients back from the very jaws of death, Obrigado. returning them to life. The stories these people have to tell about life beyond death are causing science to look for some new answers. A recent Gallup poll showed that 73%... Na verdade, trata de um trabalho realizado por uma cientista que começou a observar o depoimento das pessoas que morriam. Trata-se desta senhora que, estudando a morte, é a doutora Eleanor Stevens. Ela começou a observar e a gravar os depoimentos das pessoas que passavam pela situação de morte e traziam a descrição. E os relatos muito semelhantes um em relação ao outro. Aí é o momento que ela está morta. O médico está tentando ressuscitá-la. Doutor, ela já morreu há 15 minutos. O que o senhor está fazendo? Continue tentando, diz ele. Mas ela está morta, doutor. E ela descreve que ela está lá em cima, podia se vê-la lá embaixo. O rosto dela pálido. Olha só, olha o túnel que é descrito. Uma espécie de concha. Uma velocidade vertiginosa. Uma luz brilhante na outra ponta. Encontra um obstáculo, uma sensação boa e acalentadora. Ela não tem mais medo. Voltou a flutuar na cama. Depois que o enfermeiro disse que eu estava morta, eu ouvi coçar o queixo e meu marido George fez o sinal da cruz. Ela morreu depois disso, mas devido à sua cooperação e de muitas pessoas corajosas como ela, por se investigar seriamente pela primeira vez a possibilidade concreta, científica, de existir vida além da morte. Histórias semelhantes para contar. Ouviu gravações, entrevistas e as comparou. Os detalhes eram surpreendentemente iguais. Isto é a própria ciência que começa a confirmar tudo que a doutrina espírita vem falando há muito tempo. Este filme é bem recente. Eu vou trazer um pedacinho dele para vocês. Eu sugiro que vocês façam a locação dele. Trata-se de um relato de um médium extraordinário. Eu vou trazer um pedacinho só da parte que fala da EQM. É uma senhora, uma francesa, que ela é âncora de um jornal de notícias. Ela está com o marido, com o namorado dela, na Tailândia, em 2004, bem no momento do tsunami. E ela morre. Vejam só o que acontece. E acompanhem de perto todas as imagens que ela descreve. É um caso clássico de EQM que traz subsídios extremamente coincidentes com aqueles que nós tomamos conhecimento na doutrina espírita através do relato dos espíritos. Aquela está morta. Está embaixo d'água. Estas visões que ela tem da espiritualidade. Uma menininha que ela conhecia um pouco antes do seu desencargo. Estas imagens da espiritualidade, ela escreve um livro que deu origem a este filme. Vejam só os detalhes que ela conseguiu se lembrar. Essas imagens não saem mais da cabeça dela. E agora estão tentando ressuscitá-la. Ela percebe que estão tentando ajudá-la, mas ela não voltou ainda. Tá bem, espera. Eu não estou respirando. Eu acho que ela morreu, cara.
Olha novamente as visões dela. Ela está tendo uma visão além da morte. Uma força irresistível atrás de volta. Não chegou a hora dela ainda. Cara, vem. Vira ela de lado. Respire tudo, vai. Respire. Ótimo. Vomita. Ela foi salva por esses dois rapazes. A partir dali, essas cenas não saem mais da sua cabeça. Até que ela vai procurar uma especialista, uma médica que não acredita em Deus, mas que vivenciou, acompanhou tantos projetos, tantas situações, tantos casos de pessoas que morreram e voltaram para contar a história, que ela encontra finalmente as respostas que tanto ela procurava. Cláudia Rousseau. Marie Lillet, é um prazer conhecê-la. Igualmente. Sabe, eu realmente preciso falar sobre a visão que tive. Ah, sim. Claro, Olha, continue. Foi uma sensação de muita paz. Tudo estava quieto, em completa escuridão. E uma luz atraiu meu olhar e eu ouvi o som de um vento suave. Sensação de ausência de peso. É. 360 graus de perspectiva, sem noção de tempo linear ou movimento? É. Mas sabendo tudo e sentindo tudo. Exato. Gostaria de um chá? Ah, sim, obrigada. Sabe, como cientista e ateia, minha mente estava fechada para tais coisas. Com certeza. Pós-vida, experiências de quase morte. Como todo mundo, eu achava que as pessoas viam luzes brilhantes, jardins celestiais e assim por diante porque foram culturalmente condicionadas a isso. Mas depois de 25 anos num sanatório, trabalhando com pessoas, muitas das quais foram declaradas mortas e depois sobreviveram por milagre, os relatos do que elas realmente vivenciaram eram incrivelmente similares. Não podia ser só coincidência. E além disso, o fato de que quando tiveram essas experiências, estavam quase todas inconscientes. Um relato em que meus inimigos admitem que o cérebro não pode criar novas imagens. Acha que eu realmente vivenciei alguma coisa? Ah, sim. Eu acho que vivenciou a morte. É muito importante que alguém da ciência, com 25 anos de trabalho, que vivenciou inúmeros casos de pessoas que morreram e voltaram para contar a história, dê o testemunho da imortalidade. E isso está acontecendo, gente, com uma frequência impressionante. Naquela série do filme Shrek, em que os nossos filhos e netos gostam tanto, não a gente, né, mas eles gostam. Eis que, volta e meia, a gente tem uma surpresa. Numa das ocasiões em que ele sofre uma queda e está meio desmaiado ali, o seu fiel escudeiro, o burro, diz: afaste-se da luz do túnel. Isto a gente percebe que os diretores falam claramente para que as crianças já vão se acostumando com aquilo que os adultos já consideram algo normal. Isto é, mesmo sem termos a doutrina espírita lá, essas criaturas começam a ter intuição de como funciona o fenômeno da morte. Vejam este desenho. Na série A Idade do Gelo, existe um esquilo neurótico que procura durante o tempo todo uma avelã. E eis que ele morre. Morre e vai para o céu das avelãs. Lá existem anjinhos em forma de esquilos. E eis que ele encontra, assim, muitas avelãs. E ele quer permanecer ali. Mas alguma coisa não deu certo.
Eis que o fenômeno da EQM, dito claramente para quem queira ver e assistir a um desenho animado. Um pouquinho mais de volume, Eduardo, por favor. Vocês vão ver que ele vai bater num portão que é descrito pela maioria dos que descrevem os fenômenos EQM. Dizem que quando se passa desse portão e não há mais retorno, aí a gente desencarna mesmo. Seria esse portão. Isto é, o diretor descreveu claramente como é o fenômeno da EQM neste desenho animado. Aí ele encontra a rainha das avelãs, né? E ele está quase para encostar, para pegar a grande avelã, quando alguma coisa deu errado. Ele que estava tão bem, sente uma força irresistível, trazendo-o de volta à vida. Não tem mais avelãs, não tem mais céu. Salvei você, amiguinho. Parece que ele não gostou muito de ser salvo, não. Pode acender, por favor, Robertinho. Obrigado. Vocês acham que isso é brincadeira? Tempos atrás, uma senhora em Recife passou por uma situação dessa e ela foi ressuscitada por uma equipe de médicos de cardiologia. Quando ela retornou assim, falou: doutor, mas estava tão bom do outro lado, por que o senhor me trouxe de volta? Chegando de dezenas de consultas médicas, uma senhora disse aos familiares: tenho pouco tempo de vida. Diante dos olhares ansiosos, ela continuou dizendo: sou portadora de uma moléstia incurável. Tenho apenas mais 4 meses de vida. E a senhora fala isso com essa tranquilidade? Ah, sim. Tenho um bom tempo ainda para fazer tudo o que eu devia ter feito já nesta vida. Estou me livrando das sujeiras que guardei no passado. Pensarei naqueles que me magoaram e sinceramente eu vou perdoá-los. Pensarei naqueles que eu magoei e ainda que em pensamento vou pedir perdão. A cada dia que passar, farei pelo menos uma boa ação. Quando eu fechar os olhos para nunca mais abri-los, terei feito nesses 4 meses 120 boas ações. E ela fez isso. Tornou-se uma pessoa totalmente diferente do que já fora. E em apenas 4 meses, conseguiu cumprir a sua missão plenamente. E depois disso,
depois dos 4 meses. Então chegou a hora de partir. Então ela desencarnou. Foi isso? O mais curioso dessa história é que após a notícia dar aos familiares, ela viveu ainda mais 23 anos. Ela curou a sua própria alma e a sua moléstia desapareceu. Ela morreu de velhice. Caros irmãos, nesta noite nós trouxemos informações tanto da doutrina espírita, como através de relatos da mídia, do cinema, criaturas que estão preocupadas com esta vida, mas já estão preocupadas com a vida além desta vida. Nós espíritas somos privilegiados, temos à nossa disposição Jesus que volta a nos falar. Temos relatos extraordinários, provas palpáveis, por todos os fenômenos de mediunidade que nos são colocados à disposição. Nós temos amplas condições de ter uma vida boa, equilibrada, fazermos o melhor possível, guardando correspondência com as promessas que fizemos na espiritualidade antes do planejamento desta vida, como temos todo o caminho já preparado para palmilharmos a jornada, a crise da morte, como diz Bozano, da maneira mais tranquila possível. Por isso, caros irmãos, nesta noite, eu espero que essas informações possam servir para todos nós, principalmente para mim, para que possamos refletir, imaginar como está sendo a nossa vida, pensarmos nas recomendações de Santo Agostinho, fazer o que eu fazia. Ao final de cada dia, eu passava em revista tudo que havia feito durante o dia, descartando as coisas erradas no dia seguinte, para, a partir dali, centrar, filtrar e passar a ter apenas comportamentos de acordo com a minha economia espiritual, com o bem que eles fazem para a minha economia espiritual. Por isso, irmãos, agradecendo ao convite da casa, espero que todos nós façamos essa reflexão e saiamos daqui da melhor maneira possível para nos abeberarmos, aproveitarmos desta joia extraordinária que é a doutrina espírita, trazendo-a para o nosso coração, para o nosso pensamento e principalmente para as nossas atitudes em favor de uma vida melhor. Que o Senhor continue conosco. Muito obrigado.